Na aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre potenciação. Potenciação é uma operação matemática que indica multiplicações sucessivas de fatores iguais. Então, na matemática, você tem a multiplicação. Então, se nessa multiplicação todos os fatores, ou seja, todos os elementos da multiplicação, se esses elementos forem iguais, nós podemos transformar essa multiplicação em uma potenciação. Imagine essa multiplicação aí. Se eu for multiplicar isso aí normalmente, eu vou encontrar o valor 64. Mas como essa multiplicação eu tenho todos os fatores iguais, ou seja, todos os termos que estão ali são iguais, eu posso transformar isso numa potenciação. Para que serve a potenciação? Bom, no momento em que nós avançarmos com o estudo de potenciação, você vai ver que na matemática a potenciação ela serve para reduzir a escrita de números muito grandes e simplificar as operações matemáticas. No momento em que nós avançarmos no nosso estudo de potenciação, você vai ver que operações matemáticas com potências são bem mais simples do que as operações matemáticas com os números comuns que nós conhecemos, no nosso dia a dia. Como que eu transformo essa multiplicação em uma potenciação? Na potenciação, o fator, o que é fator? Fator é cada um desses elementos que aparecem aqui na multiplicação. O fator é chamado de base. Então, como estão todos iguais, o fator é a base, então está aqui o número 2, e o expoente determina quantas vezes o fator será multiplicado. Então aqui eu tenho o fator 2, aparecendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como ele aparece 6 vezes, eu escrevo o número 6 bem aqui em cima. Esse número 6 aqui em cima, ele é o nosso expoente. E o número 2 virou a nossa base. Então, esse é o padrão de uma potência. Um número grande chamado de base e um número pequeno colocado na parte superior à direita desse número grande chamado de expoente. Tendo entendido esse conhecimento inicial de potência, de potenciação, já dá para resolver alguns exemplos. Então, tenho mais exemplos aqui. No nosso primeiro exemplo, nós temos 3 vezes 3 vezes 3. Então, a nossa base aqui é o número 3. Como o número 3 ele está aparecendo 3 vezes, o expoente vai ser 3 também. No nosso segundo exemplo, nós temos aqui uma base, nós temos fatores 5. Então, esse número 5 vai ser a nossa base. Esse 5 aparece quantas vezes na nossa multiplicação? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como ele aparece 9 vezes, o expoente vai ser 9. No outro exemplo aqui, nós temos a fração meio. Então, toda vez que a gente vai colocar uma fração como potência, é necessário colocar essa fração entre parênteses. Porque no momento em que eu envolvo essa fração entre parênteses, o expoente que eu vou colocar aqui do lado direito superior vai estar abrangendo tanto o número de cima, que é o numerador, como o de baixo, que é o denominador. Como a nossa fração ela aparece 3 vezes, o nosso expoente, no caso aqui, vai ser 3.